turma! Estudando para concurso público da Unesp. Lá no conteúdo programático do edital de abertura de inscrições de seu concurso Unesp estão os conhecimentos gerais, português, matemática e legislação. Dentro de legislação, nesses conhecimentos gerais para seu cargo e ou área de atuação, conhecimentos gerais é a metade da prova. Outra metade, os conhecimentos específicos para seu cargo ou sua área de atuação. Então, nos conhecimentos gerais, português, 10 questões, de matemática são 5, e de legislação são 5 também, assim temos 20 questões daquela prova objetiva que vai acontecer no domingo, e você vai arrebentar a boca do burrico. Então, entre as 5 questões de legislação, dentro da primeira metade da prova, daquelas 20 primeiras questões, outras 20, somando 40, são de conhecimentos específicos, mas nas 20 primeiras, português, matemática e legislação. Em legislação, você tem lá no edital, está escrito, então a banca pode e vai cobrar o regimento da Unesp, regimento legislação interna da Universidade Estadual Paulista. Isso mesmo, e você estuda na descrição desse vídeo. Vou deixar o link para acesso direto à página em que está a versão mais atualizada, versão consolidada do regimento. Não, olha só, primeiro passo, galera, primeira regra, e é uma regra de ouro, estudar legislação atual, atualizada, com as devidas alterações. A legislação ela é dinâmica, viva, sofre alterações com o passar do tempo. Então, você teve um regimento geral da Unesp lá em 1976 e assim por diante. Tá ok? Tá ok? Estamos em 2026. Então, muita coisa aconteceu, muita mudança houve nesse regimento. Então, na descrição do vídeo você clica, tem acesso ao documento, você estuda. São 176 artigos. Aqui no canal Ao Concurso, o Regimento Geral da Unesp é o carro-chefe. Por isso, e devido ao regimento, comecei a gravar vídeos lá em 15 de novembro de 2023, ano em que fui contratado pela Faculdade de Medicina Veterinária Campus Unesp de Araçatuba, porque fiz a prova em 6 de novembro de 2022, e aí fiquei em segundo lugar, eram 2 vagas, e eis-me aqui em Araçatuba, na FMVA. Legal, então. Então, o regimento, junto com a Constituição do Brasil, é a chamada legislação que estará lá no seu caderno de prova. Você começa a prova objetiva com 10 questões de português, gramática, ortografia, concordância, crase, colocação pronominal, sentido próprio, sentido figurado. Isso mesmo, galera. E concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal. É fácil para você? Além disso, em português, questões de interpretação de texto, ou então de compreensão de texto, legal. Também de compreensão e ou interpretação de tirinhas, charges, aquilo que você lia antigamente nos jornais impressos. Não é verdade? Não tinha lá os quadrinhos? Historinha da Mafalda, historinha do Calvin, historinha do Snoopy. Legal? Que tal? Sabia disso? Isso é importante, saber o que é cobrado costumeiramente pela banca. Então você tem disponível na internet, eu forneço às pessoas que estudam para concurso público da Unesp provas anteriores, especialmente pensando nos conhecimentos específicos. O enfermeiro tem os seus, o motorista os dele, não é verdade? Cada um com o seu conhecimento específico. Agora, os conhecimentos gerais, metade da prova, é para todo mundo, é para todas as pessoas, para todo e qualquer cargo, o assistente operacional, o oficial, o auxiliar, o assistente, seja administrativo, seja de suporte acadêmico, assistente técnico administrativo, gestão de pessoas, biblioteca acadêmica, o motorista, a enfermeira, a cozinheira,
atuação, jardinagem, atuação, conservação e manutenção, atuação, atividades auxiliares, o auxiliar agropecuário, isso mesmo, médico, psicopedagogo, isso lá. Vamos lá, então. Então, você sabe que em legislação, na sua prova, serão 5 questões. Das 5, ultimamente, 2 de regimento geral da Unesp, 3 questões das 5 de legislação são sobre a Constituição do Brasil. E eu gosto da interação da turma da galera inscrita aqui do canal, turma ativa, turma realmente dedicada, com faca nos dentes, com vontade de conquistar a vaga. Então eu tenho certeza de que posso contar primeiramente com o seu gentil like. Tem um botãozinho aí, a mãozinha com o dedo polegar para cima, você clica, é o like, gostou, legal, valeu, muito obrigado, valeu demais. Houve até quem já fez o valeu demais aqui para o Fábio. Valeu de mais de R$2. Nossa, isso é fundamental. Ajuda demais o meu canal. Faz com que meu canal prospere, progrida. E eu só posso retribuir transmitindo o máximo e o melhor de conhecimentos, né, que eu possa ter. Eventualmente, não sou professor, talvez um facilitador. E quanto a facilitar, sobre estudo de legislação, porque não é fácil, eu sei. E eu pedi a interação, por quê? Lá nos conhecimentos gerais do conteúdo programático, matemática, português e legislação, sendo 2 ou 1 questão de regimento e 3 ou 4 de CF 88, mas você não estuda, é verdade ou não? Escreva nos comentários. Você não estuda toda a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu tenho certeza, convicção, você sabia disso, né? Porque você leu o edital é a bíblia do seu concurso. E se o concurso público fosse um jogo, e de fato é, porque concurso público ou processo seletivo são denominados certames. E quando pensamos em Campeonato Brasileiro, por exemplo, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Mundial, são certames, não é verdade? Até mesmo os jogos de azar, digamos, mas que todo mundo quer ter sorte. Jogos de loteria esportiva, jogos da loteria da Caixa Federal, Mega Sena e entre outros, né? Você joga? Eu não sei. O que eu sei é que o jogo, né, essa aposta, ela também tem regras, né? Como é que você ganha? Por que que você perde? Aqui em concurso público, que é certame, então é jogo, e porque é jogo, existem regras. Você segue as regras, você permanece no jogo. Não segue regras que estão lá escritas no edital, aquele documento com 30, 40 ou 50 páginas, isso é sem importância. O importante é que aquilo que seja relevante, fundamental para seu concurso, você tem de ler. Tá ok, tá ok, legal, que tal? Todo um preâmbulo. Você vê a primeira questão e é inédita, banca na gata. Fácil ou difícil? Claro, a sua resposta vai ser de acordo com o nível da sua preparação. E eu falava sobre playlists, olha aqui nos cards, sobre o regimento possuir 176 artigos. Na verdade, existem muitos desses artigos lá no regimento sem redação, não tem nada escrito. Está lá artigo 7º, não tem nada, começa no 8º. Então, de fato e de direito, no regimento não há, com palavras, com redação, com frases, 176 artigos. São menos, mas por isso, porque é novo talvez para você, você vê nos cards a playlist iniciando os estudos de Regimento Geral da Unesp. São 10 vídeos e nós lemos juntos o Regimento Geral da Unesp, do começo ao fim, aqueles artigos com redação e mais que isso, eu aponto, essa parte aqui já caiu em concurso público da Unesp, essa outra seria interessante ser cobrada. Por quê? Porque não foi ainda. E se cai na sua prova? Legal, que tal? Tanto é que, neste vídeo, essa questão, de repente, fácil para muita gente, para algumas, para a maioria, não sei. O que eu sei é que está aqui a questão típica de banca de concurso. Banca VUNESP gosta bastante.
Isso é uma lacuna ou campo e você precisa preencher. Veja, segundo o regimento, os títulos de mestre e de doutor, obtidos em cursos credenciados pelo, dispensam o processo de reconhecimento a que se refere o artigo 108 do regimento. Fábio, que processo de reconhecimento é esse? Tá vendo? É a preocupação com o que não importa. Diz que o processo de reconhecimento está referido no artigo 108. Então, o que você lê aqui no começo é algo que vem depois desse artigo 108. Pode ser o artigo 109, pode ser o inciso do artigo 108, um parágrafo, uma linha, não importa. Importante é que você lê no regimento título de mestre, título de doutor. Mas aqui, talvez uma excepcionalidade, quando esse título de mestre ou título de doutor ele é obtido em curso credenciado por alguém, é dispensado o processo de reconhecimento, que está referido no artigo 108. Quem é que, de acordo com o regimento, faz o processo de reconhecimento? Isso é estudo ativo. Quando eu provoco a audiência para que vá ao regimento e procure lá, processo de reconhecimento, aí você busca no documento, Regimento Geral da Unesp, na descrição do vídeo, o link para acesso a esse regimento, e aí você procura, reconhecimento, processo de reconhecimento, títulos de mestre, doutor, mestrado, doutorado. Quando esses cursos foram credenciados por alguém, não precisa desse processo, mas se não for nesses casos de cursos credenciados por alguém, aí é necessário o devido processo de reconhecimento e esse processo cabe a alguém. Quando eu falo alguém, não precisa ser uma pessoa, pode ser uma figura executiva ou legislativa da Unesp ou um órgão, por exemplo. Um órgão executivo é a diretoria, um órgão executivo é a reitoria. Um órgão, digamos, legislativo é a congregação, por exemplo, também o Conselho Universitário, CO, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP, o Conselho de Administração e Desenvolvimento, CAD. E aí, será que com tudo isso o Fábio lançou o spoiler? Questão fácil, por isso que o Fábio gastou um pouco mais de tempo para quem está iniciando os estudos para concurso público da Unesp, porque pode sim cair uma questão desse jeito e você precisa da expressão que complete essa lacuna ao campo. É o que está em A, em B, em C ou em D ou então em E? Porque aqui é o núcleo da questão e diz: assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna acima existente. É como se você fosse ler: obtidos em cursos credenciados pelo CEP, ou então obtidos em cursos credenciados pelo Conselho Nacional de Educação, ou então obtidos em cursos credenciados pelo Conselho Universitário. Mas e aí? Seria pelo CAD? Seria pela reitoria? Ou pelos outros 3 conselhos que acima destacamos? Galera, turma, lá no regimento tem a sigla CA, D de dado, E de escola, KD. É como se fosse aquele KD buscador antigo, lembram-se? Havia o Yahoo, havia o KD, depois surgiu o Google, não é assim? Hoje tem o Bing. Legal, mas aqui não é aula de informática. Qual é? É o CAD? É o CO? É o CNE? É o CEP? Eu até pensei nessa questão colocar as siglas, mas se nessa questão que formulei eu colocasse CNE, C de Conselho, N de Nacional, E de Educação, e porque a sigla não está lá no Regimento Geral da Unesp, nós no regimento lemos Conselho Nacional de Educação ou então Conselho Federal de Educação, e trata-se do mesmo órgão, claro, órgão em sentido amplo. Por quê? Porque ao longo do tempo, o Conselho Nacional de Educação, assim se chamava, depois mudou o nome para Conselho Federal de Educação, depois retornou a se chamar Conselho Nacional de Educação. É a nomenclatura atual. E talvez com alguma vinculação com o MEC, que é o Ministério da Educação e Educação. Fábio, você está toda hora destacando na cor cinza. Será a resposta da questão? Verde. Sinal verde porque é realmente o que nós vemos no regimento.
Veja artigo 108, como eu disse para vocês, ainda nesse artigo 108, quem não está habituado, né? Parágrafo 3º do artigo 108 fala que títulos de mestre e de doutor que são obtidos em cursos credenciados pelo Conselho Nacional de Educação, leia também Conselho Federal de Educação, esses títulos, então, porque foram obtidos em cursos credenciados por esse Conselho Nacional de Educação, eles vão dispensar o processo de reconhecimento a que se refere o artigo. Tudo bem? Legal? Que tal? Quer mais? Porque fala no artigo 108 de ser reconhecida a equivalência aos títulos conferidos pela Unesp. E quem faz o reconhecimento de equivalência, que é esse processo de reconhecimento, quem faz não fala para ninguém. É o CEP. Por isso que propositadamente a banca Nagata. E aí? Será? Não, eu acredito que não. Você inscrito do canal, nananina não caiu na pegadinha, não escorregou na casca de banana, você desbancou a banca Nagata. Você olhou e falou, opa, o CEP, ele faz o processo de reconhecimento da equivalência dos títulos àqueles títulos conferidos pela Unesp. Agora, quando falou de cursos credenciados pelo Conselho Nacional de Educação, Conselho Federal de Educação, aí sim esses títulos, eles dispensam o processo de reconhecimento, no caso, reconhecimento de equivalência aos títulos conferidos pela Unesp, porque esses títulos aqui foram obtidos em cursos credenciados pelo Conselho Nacional de Educação. Então, não necessariamente foram obtidos na Unesp, foram obtidos fora da Unesp, mas por quê? Em cursos credenciados por um órgão federal, Conselho Nacional de Educação, não é necessário, é dispensado o processo de reconhecimento. E no caso, o processo de reconhecimento, como você vê, de reconhecimento de equivalência aos títulos de mestre e de doutor que a Unesp confere. Legal, então? Vamos a outra. Essa daqui, galera. Ó, porque não foi cobrado em prova anterior, geralmente tem caído questão, vou deixar nos cards. Observe, as chamadas situações hipotéticas. É uma playlist apenas resolvendo as últimas questões de provas anteriores no estilo situação hipotética, que é uma historinha, uma situação problema, um conto de caso, um estudo de caso, tem personagens na história, fala de uma faculdade, fala de uma aluna, e aí fala de um instituto, fala de um professor. Ou seja, existem personagens, toda uma narrativa, e é para deixar a cabeça da pessoa candidata totalmente embaraçada, e a pessoa se perde, e por isso a playlist importante para você estudar também são dezenas de vídeos, resolvendo questões de provas anteriores de concurso público da Unesp, mas não só, até mesmo questões formuladas pela Banca Nagata, com humildade, mas com o fito de ajudar você. Então você vê que a questão é direta, de acordo com o que dispõe o Regimento Geral da Unesp. Claro, galera, você vai se habituando, isso você nem lê. É de acordo com o regimento. Isso que é importante. Quem é que, de acordo com o regimento da Unesp, tem a competência de processar a demissão, a dispensa, a prorrogação e a rescisão de contratos atendidas às disposições legais vigentes? E aí? A quem cabe processar demissão, processar dispensa, processar prorrogação, processar rescisão de contratos? Galera, turma, uma coisa é processar a demissão, outra coisa é demitir. Mas não importa você saber isso, esse detalhe. O importante é que você tem que estudar o regimento quase decorando. Porque quando você estuda o regimento com assertividade, especialmente com questões de provas anteriores, ou então com questões novas, novinhas em folha, você começa a observar nuances, matizes, segredos. Isso de perguntar de competências, caramba, perdão pelo impropério palavrão, mas sim, caraca, ao longo do tempo, desde as provas que nós conseguimos obter na internet,
2010, 2008, 2007, 2015, 23, tralalá até hoje, 2026, vídeo gravado em 14 de abril, você vê questões que falam nomear os componentes das bancas. E aí, de concurso público, quem é que nomeia? De acordo com o regimento. Essa é campeã de cobrança, galera. Nunca vi. É a mesma coisa, competência. Questão cara crachá, eu assim apelidei. O Fábio é meio doido. Nomear os componentes da banca examinadora para provimento de cargos de concurso público. Galera, congregação. 4 vezes, em 4 concursos diferentes. E não é no mesmo ano. Lá em 2024, em 4 provas eu vi essa questão. Não! Foi em 2012, foi em 2018, depois em 2022, depois em 2025. Entendeu? E por que não cobrar de novo na sua prova? Mas, aqui eu quis dificultar, porque você lê muita coisa no regimento. Turma, galera, turma. Primeiro que eu fiz questão de novo, na segunda questão do vídeo, estar aqui o CAD. Lá no regimento, você não lê Conselho de Administração e Desenvolvimento. Lá no regimento, você lê essa sigla aqui, ó, recentemente adicionada naquela parte que fala de competência do reitor, decorrentes de decisões, deliberações do CO e do CEP. Aí foi acrescentado o CAD, decorrentes de deliberações do CO, do CEP e do CAD. E o que é CAD? Conselho de Administração e Desenvolvimento. CAD, Conselho, C, Administração, A, DE, Desenvolvimento. E não é desenvolvimento econômico. É outro órgão importante da Unesp, é o CAD da Unesp. Legal? Mas então, claro que isso aqui não é a resposta da questão, porque o CAD é citado uma vez só e com a sua sigla. Nisso que eu falei de competência do reitor, que já caiu em prova anterior, e aqui no canal eu reformulei a questão acrescentando o CAD. Quem assiste aos vídeos do canal sabe disso. Inclusive, olha aqui nos cards, vou buscar esse vídeo para você ver. E eu falei, antigamente, CO e CEP, agora CO, CEP e CAD. Isso, esse acréscimo da palavra, ou melhor, da sigla, abreviatura, recente, galera. Salvo engano, final de 24 ou ali em meados de 2025. Mas, então, não é a resposta da questão, mas foi oportuno para você entender. De repente, você não sabia o que significava CAD. Você sabe o que significa isso aqui, ó. Não é outra alternativa. Porque está no regimento. A critério da CCPG. Cor amarela, para você fazer a busca assertiva no documento. Se você descobrir o que significa CCPG, você escreve nos comentários. Fábio, mas não tem lá no regimento, então você não precisa saber o que significa. Agora, se houvesse uma questão que dissesse fazer isso e também aquilo, a critério de, e aí está no regimento, alternativas CEP, CO, CAD, congregação ou CCPG? A resposta é CCPG. Não importa se você não sabe o que significa CCPG. Mas procure lá, se tiver dúvida, pergunte nos comentários e respondo com o maior prazer. Olha aqui, se você riscou isso daqui, tem certeza que não é, muita gente viu demissão, aí estudou lá a parte disciplinar. Na Unesp, quem demite é o reitor, quem desliga aluno é o reitor, e o reitor pode suspender, pode também dar advertência verbal, pode repreender, também pode, mas principalmente, prioritariamente, a ele é reservado esse direito, dever de demitir um servidor, demitir um professor, desligar um aluno, uma aluna discente. Então, penas mais graves, e a demissão é a mais grave, cabe ao reitor, mas aqui não está falando de processo disciplinar, regime disciplinar, pena ou penalidade disciplinar. Não. Diz que processar demissões, processar dispensa, processar prorrogação e processar rescisão de contratos, atendidas disposições legais vigentes, competem a quem?
esses processamentos? Ao reitor, ao diretor, presidente do grupo administrativo ou conselho universitário? Muita gente com pouco estudo ainda, ou porque não percebeu esse detalhezinho que o Fábio chamou a atenção nessa questão, é um pormenor, mas que banca de concurso público da Unesp, mas que banca de concurso público gosta disso. Por quê? Uma questão dessa, muita gente erra, facilita depois na classificação final. Mas depois de tanta conversa, e não são delongas desnecessárias não, é importante o raciocínio, o pensamento, porque agora você não erra mais. Veja aqui no regimento, inciso 3º, algarismo romano, 3 em algarismo romano, inciso 3º do artigo 37, e o 37 falando de competências do presidente, mas não é presidente da Unesp, é presidente do grupo administrativo do campus. Lá no regimento fala do grupo administrativo do campus e diz que existe o presidente desse grupo e o vice-presidente também. Aqui um erro do Fábio, ó, esse pela Unesp aqui, esqueça. Veja o que está em destaque na cor verde, no retângulo cor verde, processar demissão, dispensa, prorrogação e rescisão de contratos, atendidas as disposições legais vigentes, é competência do presidente. Que presidente? Presidente do grupo administrativo do campus. Escreva nos comentários. 2, acertei. 2, errei. Não tenha vergonha. Agora é a preparação. Agora você pode errar a valer quantas vezes quiser. O erro é uma das maneiras eficientes de se aprender. Você erra agora, que pode. E não erra no momento da prova, quando não pode. Entendeu? E veja que como que eu gostava de estudar. No documento Regimento Geral da Unesp, é um PDF. Você com a tecla de atalho Ctrl, deixa apertado, e depois você aperta a tecla F de Fábio, Ctrl mais F, Fábio, F, F de faca, F de find. Find é procurar em inglês, buscar, pesquisar. Então, você aperta Ctrl e também a tecla F. Abre-se uma caixinha de pesquisa, geralmente no canto superior direito, e aí você escreve dispensa, por exemplo. Você vai ver que no regimento, dispensa aparece 2 vezes a palavra. Uma está aqui, que é competência do presidente do grupo administrativo do campus. Outra, inciso 7º do artigo 40, que fala de competência da congregação. Quando você lê o regimento e fala cabe à congregação, é o mesmo que estivesse escrito. A congregação compete fazer isso. Mesma coisa aqui. Cabe ao presidente do grupo administrativo, cabe ao presidente do campus, presidente do campus, tudo bem. Legal? Presidente do grupo administrativo do campus, presidente da Unesp, não. Figura executiva maior da Unesp é o reitor legislativo, digamos assim. Maior da Unesp é o CO. Disso você não tem dúvida nenhuma, aprendeu, assimilou, fixou, não erra na prova. O que eu quis dizer é que se você buscar demissão, fora daquele lugar, do regime disciplinar, que fala a quem compete demitir esse ou aquele, aí fala que é o reitor. Mas aqui não é sobre demitir, aqui é sobre processar uma demissão que aconteceu. Então é competência do presidente do grupo administrativo do campus. Não é competência do reitor isso daqui. Procure entre as competências do reitor se existe isso. Vá lá, vá ao artigo que fale de competências do reitor e aí você procure. Não está escrito que o reitor vai processar a demissão. Se estiver escrito que ele vai demitir, aí tudo bem. Agora, a congregação, você vê que ela opina sobre propostas de admissão, ela opina sobre propostas de transferência, ela opina sobre propostas de dispensa ou propostas de admissão, ou opina ainda sobre propostas de renovação de contrato de pessoal docente, ou seja, professores, ouvido o departamento interessado, porque cada professor é lotado em departamento. Legal? Você lê isso no regimento sobre departamentos. Mas o importante é que você fazia a busca. Falei de demissão, falei de dispensa, prorrogação. Você não acha em outro lugar do regimento quanto a processar prorrogação. Prorrogação de prazo, aí é outra coisa. Rescisão de contratos, você não vê em outro lugar do regimento, porque você está fazendo a busca no documento com 176 artigos
pela palavra rescisão, você fez pela palavra prorrogação, pela palavra dispensa. Legal? Foi interessante o vídeo? Gostou? Que tal? Foi exagerado? Muito longo? Vou fazer um vídeo bem especial com mais de uma dezena de questões e vai ser tiro curto. Vai ser aquela preparação teste de fogo. Tudo bem? Combinados? Quer esse vídeo com 10 questões ou 11 ou 12 inéditas para você realmente treinar com tudo e ir para cima da banca e acertar o máximo possível de questões na prova? Legal, então. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!